Salve Maria, meus amigos! Estamos começando aí mais uma live hoje nessa professor Vinícius, que vai estar conosco participando dessa live falando sobre tradicionalismo. Acho que o Vinícius já está chegando aqui. Salve Maria, Vinícius! Como que você está? Tudo bem, meu querido? Salve Maria, olá. Você tá me vendo? Não tô te vendo, não. Não tá me vendo? Não, tá tudo escuro pra mim. Ué, vamos perguntar o pessoal se está aparecendo direitinho aqui. Pra mim, eu tô te vendo normalmente. Pois é, eu não sei por quê. Alguma configuração? Não sei, mas enfim, eu tô te ouvindo. Se as pessoas estiverem vendo você, por mim tudo bem. Então, pessoal, comente aí se está aparecendo som e imagem direitinho. Ou se não, a gente refaz aqui. O pessoal que está chegando aqui na nossa live. Stephanie, Rafaela, Católico, Augusto. Vamos lá. Tá aparecendo normalmente, vendo perfeito, o Gilson falou. Sim. Então tá bom, então tudo bem. Não tem problema. O importante é as pessoas verem e ouvirem. Pra mim não tá aparecendo, mas ok. De repente, a posição do celular, não sei. De repente, ficar em pé, fique melhor ou não? A Cristiane Marins falou aqui, estou vendo os dois. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Bom, vamos dar então prosseguimento, né? Já temos aí 20 pessoas, Diego, É porque o tempo é curto, né? Dr. Charbel, nosso amigo aqui, também está na live. Maria do Carmo, vendo, ouvindo. Bom, todo mundo está comentando que está vendo os Então, dois, né? tudo bem. Por mim, tudo bem. Padre Everton chegou também. Vamos lá. Pessoal, hoje a nossa live aqui é sobre o tradicionalismo, um tema que está muito em voga hoje, né? Muitas pessoas estão aderindo a esse movimento tradicionalista. Existem também outras pessoas que não simpatizam com o movimento, falam que talvez seja um movimento arcaico, que tenta trazer, enfim, coisas de relíquias, antiguidades da igreja, coisa que não estaria supostamente adaptada ao mundo atual. Bom, mas hoje nós vamos desmistificar algumas coisas, contar um pouco de história, mas eu estou aqui hoje com um especialista em assuntos relacionados ao movimento tradicionalista e suas facetas, né? Professor Vinícius, boa noite, Boa professor. Se possível, noite. para o nosso público, fale um pouquinho sobre sua trajetória de estudos e aí neste meio do tradicionalismo. Eu sou de Itaperuna, né? E aí, enfim, 1995, um amigo meu falou assim: vamos trabalhar lá perto lá na igreja do Padre Geraldo, lá, eu trabalho lá, enfim, vamos lá. Aí eu fui com ele, tinha 13 anos. Aí eu falei assim, vamos lá, enfim, ótimo. Ele me chamou, achei muito interessante. Eu comecei a fazer a minha tese de doutorado quando eu tinha 13 anos, em 1995, né? Porque foi a primeira vez que eu ouvi críticas à Igreja Católica, assim, no sentido de discordância. Eu ouvia de pessoas que não tinham religião, ou protestantes, ou, enfim, pessoas que não tinham religião ou de outros segmentos religiosos. Mas pessoas católicas mesmo, né? E comprometidas fazendo críticas ao Papa e à Igreja, ao Concílio, etc. Enfim, que foi um período bastante crítico, né? Bastante conflituoso na Diocese de Campos. Eu achava aquilo muito curioso, né? E aí eu entrei na faculdade em 2003, 2003, 4, 5, 6. No último ano eu não tinha o que fazer. Falei, gente, vou fazer dissertação, vou fazer um trabalho sobre o quê? Aí fiz um TCC bastante ruim, por sinal, né? 2006, imagina, não tinha internet, não tinha livros que tem hoje. Lógico que ainda não tem livros sobre o tradicional. Os livros estão começando, nós estamos numa mata virgem. Mas não havia o meu orientador, que hoje é formar, meus dois orientadores, né, que escreveram sobre o Chetos, enfim. E aí eu comecei em 2006, depois eu fiz um mestrado, agora estou concluindo um doutorado pela PUC Minas e pela Universidade Laval, porque essa questão do tradicionalismo, do bispo Antônio de Castro Maier, enfim, é,
causa interesse no Brasil e no exterior, e o fruto disso é que me foi oferecida aí uma bolsa na PUC Minas e na Universidade Laval, né, por conta de um doutorado duplo. Que bacana, que bacana. Mas antes do doutorado, você já tinha falado um pouco sobre o tema no seu mestrado também, né? Eu escrevi uma dissertação de 100 páginas sobre a temática. Aí eu pensei assim, pô, legal, bacana, esgotei o assunto. Estou concluindo agora uma tese com 450 páginas. Um doutorado são 4 anos, né? Meu doutorado vai para 6 anos. Porque pandemia, casamento, complexidade, tive que aprender uma outra língua, né? Que, enfim, o francês, que ainda não sou fluente, mas domino muito mais do que dominava antes. Mas fato é o seguinte, a Diocese de Campos, o Bispo Castro Maier, os movimentos tradicionalistas. E quando eu falo movimento tradicionalista, eu estou falando do Bispo Castro Maier, do Marcelo Lefebvre, do Plínio, da TFP, enfim, de uma série de movimentos e que hoje tem uma nova dinâmica. Ou seja, nem de longe eu encerrei, eu fiz apenas um prato de entrada. Um prato de entrada da complexidade do assunto do tradicionalismo. Bacana. Olha, tem muita gente entrando aqui, inclusive o padre Marco Antônio, nosso querido padre aqui da Igreja Apostólica, Vitório, Vitor Gama, Pedro Ernesto, sejam todos bem-vindos. Pessoal, o Vitor Gama também é especialista no assunto, eu mando umas mensagens para ele dizendo assim, te devo muito. Aí ele fica meio descabulado assim, né? Que eu amo o Vitor publicamente, mas o Vitor me ajudou muito. O Vitor também tem muito conhecimento sobre a temática, a linha dele vai na linha do Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, enfim. Bacana, interessante. Bom, para quem tá na live aqui, essa live também vai ficar gravada e muitas pessoas podem se indagar sobre a situação. Você disse que de Itaperuna, Padre Marco Antônio, Deus abençoe, salve Maria. Obrigado, Padre, amém. E você teve contato com a situação da Diocese de Campos, que foi algo peculiar, né? O que a gente pode estar mostrando que houve realmente de peculiar, que houve de atípico aqui na Diocese de Campos, em termos de movimento tradicionalista? Bom, o que acontece? A Diocese de Campos ela começa a se destacar, na verdade, no final da década de 40, quando o bispo Castro Maier torna-se bispo de Campos, em 48, né? Ele já trazia consigo a sua formação antimoderna da Universidade Gregoriana, né? Ele era antimoderno, né? O que é antimoderno? Antirrevolucionário. Protestantismo, Revolução Francesa, os princípios iluministas, racionalistas e contra o comunismo, né? Assim, resumindo, a gente está numa live, então não dá para aprofundar muito em tudo. Mas ele trazia essa carga, né, antimoderna que era contra esses eventos que marcaram a modernidade. Começaram lá na Renascença. Pois bem, na década de 30 ele conheceu o leigo Plínio Corrêa de Oliveira e o Castro Maier tinha sua simpatia ao integralismo. O Plínio diz nas suas memórias que o bispo Castro Maier aderiu aos princípios antirrevolucionários, né? E aí, 12 anos depois, o Castro Maier tornou-se bispo da Diocese de Campos. Ele começou a se notabilizar aos poucos como um nome conservador, enfim, né? Um nome conservador. Mas foi durante o Concílio Vaticano II que ele se notabilizou, porque ele foi um dos fundadores do Tietos Internationalis Patris, que foi o principal grupo conservador no Concílio Vaticano II, né? E aí, quando foi, o Concílio foi de 62 a 65, quando foi em 66, melhor, já em 65, a CNBB propôs um PCC, Plano Conjunto, um Plano Conjunto Pastoral, PCP. E aí, PCP. E aí, para o processo de recepção, porque já havia sendo gestado no Brasil, desde a década de 50, o movimento já da década de 40, já que o Plínio escreveu em defesa da ação católica, mas na década de 50 a igreja entra num período mais reformista, numa perspectiva mais social, que daria origem à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base. E o bispo Castro Maier foi se notabilizando no concílio como nome conservador e também no pós-concílio, porque ele tentou o máximo que ele pôde dar uma interpretação conservadora ao concílio. Isso quer dizer o quê?
à luz do Concílio de Trento, é um concílio ecumênico que reitera a fé católica, e do Concílio Vaticano I, que firma a primazia do catolicismo e da autoridade papal sobre as demais religiões e a sociedade. O Castro Maia entendia que o Vaticano II, o adornamento da igreja, deveria se dar à luz desses dois concílios. Só que não era o caso da Igreja do Brasil. Então, de 66 até 81, ele foi construindo um ambiente anticonciliar na Diocese de Campos, que ele tentou, ele pretendeu. Só que à medida que foi havendo movimentos, SEBS, né? SEBS / Teologia da Libertação, que são coisas distintas, mas muito parecidas, que são diretamente ligadas, são vasos conectantes, e a renovação carismática também. Enfim, ele falou, não, eu não quero um movimento nem que discuta as questões de influência socialista, porque a militância dele era anticomunista desde os anos 30, né? 30 anos combatendo o comunismo aí, para ter uma leitura mais social da igreja. Tampouco a influência protestante, que a renovação carismática é um movimento de influência protestante. Ponto. Tem gente que pensa assim, está criticando a renovação. Se trata disso. Se trata do fato. A fonte da renovação carismática veio do protestantismo, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E aí Campos foi se isolando, né? Porque a gente tem aqui Friburgo, Cachoeiro, Cataguases, Leopoldina, dioceses que foram se abrindo na teologia da libertação. E Campos ainda no rito tridentino. Quando chegou 1981, o bispo Carlos Alberto Navarro, né, para implementar as reformas conciliares, o clero já estava dividido. Esse processo de divisão foi construído de 68 até 81. Enfim, a diocese ficou dividida. 25 padres recelebrando o novo rito, com as restrições do bispo, e 25 padres rejeitando o novo rito, com as bênçãos e o apoio do bispo diocesano, que já estava isolado. A Santa Sé, da CNBB. Toma uma dúvida, porque Dom Antônio de Castro Maia, ele começou o seu pastoreio na diocese de Campos em qual data mesmo? Qual ano? Ele foi de 48 até 1900. Ele foi 48 até 81. Então ele viveu o Congresso Nacional Eucarístico do Rio de Janeiro da década de 50, o Concílio Vaticano II na década de 60, o apogeu da teologia da libertação na década de 70, e aí, em 81 ele deixou, ele ficou até de 81 até 91 prestando assistência aos padres de Campos, que foram removidos das suas paróquias, a partir de janeiro de 82 até julho de 87, e à medida que foram sendo exonerados de suas paróquias pelo novo bispo, Carlos Alberto Navarro, arcebispo de Niterói, que morreu em 2003, foi sendo formada paulatinamente a União Sacerdotal São João Maria Vianney, que nessa data de hoje celebra 22 anos de existência. Bacana. Agora, essa divisão que havia já no clero de Campos, com a recepção do concílio, como que o senhor enxerga essa divisão? Bom, lá nós temos um líder, Dom Antônio de Castro Maia, ele era conservador, mas como que nós tivemos padres com um espírito que não seja tão conservador, talvez ligado à teologia de libertação, também à renovação carismática, sendo que durante todo esse período nós tivemos mais de décadas, né, Dom Antônio à frente da diocese. Essa influência veio de onde, o senhor acredita? Salesianos, redentoristas, beneditinos, os beneditinos mais conservadores, né? Mas os salesianos, redentoristas, os padres do Sagrado Coração de Jesus, os holandeses, que não é que tinha influência da teologia da libertação, não. Mas eles já vinham, já vieram da Holanda. A Holanda, Bélgica, França, Alemanha, são países Campos também um seminário, os padres se formavam em outros seminários também, vindo depois para cá, não é isso? Os padres diocesanos, rapaz, eles estudaram em diferentes lugares. Em Mariana, no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Eram padres religiosos, né? Começou com os padres religiosos. A Campos tinha os crúzios, enfim, foi aos poucos, né? E Dom Antônio foi tendo problema com esses padres, que ele entendia que esses padres eles estavam imbuídos do espírito revolucionário. Então, Dom Antônio foi tendo problema paulatinamente com esses padres. E também, no final da década de 70, aos poucos, os padres diocesanos começaram a aderir ao Novus Ordo. Quando João Paulo II
esteve no Brasil em 1980, 81, 80, agora não lembro. 80, 81. Ele celebrou pelo Novos Ordos. O padre Roberto Guimarães, bispo diocesano de Campos, emérito, me disse: eu não tinha como mais conservar o rito tridentino, sabendo que o Papa João Paulo II celebrava pelo Novos Ordos, e a gente celebrava, ele disse, né? E a gente recebeu o Observatório Romano, que é o jornal de Roma também, né? E esse jornal, Esse era o Vaticano News da época. Exatamente, o Vatican News da época, né? Então, enfim, assim, aí ficou dividido 25 a 25, mas começou com os religiosos. Então, né, houve um racha no sentido literal, 25 por 25. Exatamente. 25 a 25, a diocese ficou dividida. 50 padres, 25 ficaram do lado mais conservador e 25, podemos dizer, do lado mais progressista. Né? Então, que nem era literalmente... Lógico que havia alguns padres mais progressistas, mas os outros eram não progressistas assim, né? Assim... O Vitor está falando aqui que são 80. 80? 1980. Eu nunca lembro se é 80 ou 81, assim, a visita do João Paulo II. Que eu lembro que sei que o primeiro país deles foi o México. No Brasil, eu nunca lembro se é 80 ou 81. Eu ouvi até um comentário, e aí, que 3 padres foram os últimos ordenados por Dom Maia enquanto bispo da diocese, foram Padre Alfredo, Padre José Ronaldo e Padre José Onofre. Parece que havia assim, uma ideia de que eles seriam ordenados lá no Rio de Janeiro pelo Papa João Paulo II. Mas, talvez por prudência, Dom Antônio resolveu ele mesmo fazer a ordenação, e foi a última ordenação que ele teria feito lá na Catedral da Diocese de Campos. O Vitor está falando, mas uma parte não era diocesanos. Não era. Assim, dos que celebravam o Novus Ordo, a maior parte eram os religiosos, né? Aí, aos poucos, os padres foram aderindo, os padres diocesanos, né, foram aderindo ao Novus Ordo. Mas isso é um processo demorado, processo longo, não foi um processo rápido, não. Entendi. Bom, mas enfim, terminado o episcopado, vamos dizer, oficial de Dom Maia, entrou-se um bispo, Dom Carlos Alberto Navarro. Como que era a mentalidade dele? Ele era um bispo conservador ou ele já era um bispo progressista inicialmente? Qual que é a sua visão sobre isso? Dom Carlos, ele seguia muito a linha de Dom Eugênio. Ele foi auxiliar de Dom Eugênio. Ele foi indicado por Dom Eugênio. Inclusive, naquele livro A Boca do Leão fala sobre isso. Indicação de Dom Eugênio. E Dom Carlos, inclusive, tinha a bem-querência de Dom Eugênio para ser substituto dele no Rio de Janeiro. Se você for olhar o conservadorismo do bispo Castro Maia, Dom Carlos é um progressista, um reformista. Mas se você for olhar o episcopado brasileiro, Dom Carlos Alberto Navarro é um bispo bem moderado. Agora, ele veio com a missão de implementar as reformas do Concílio Vaticano II, que foi um concílio reformista. Com certeza, o Vaticano II, isso daí é inegável, é um concílio reformista, propôs o adornamento da igreja. E o Carlos... Eu sou que muitas pessoas, essa live tem agora algumas pessoas online, mas muitas pessoas vão ver também a gravação e também em outras plataformas, que não tem conhecimento que houve de fato um evento traumático na diocese com a chegada de Dom Carlos Alberto Navarro, que houve uma expulsão e até mesmo em alguns lugares com auxílio da polícia. Padres foram expulsos com força policial da igreja, das paróquias, né? E aqui, só uma boa noite aqui, o senhor José Luiz de Nova Iguaçu entrou, um advogado muito querido, Padre Everaldo também, da divulgação, me parece que também está online, muito bacana. Então, como que, se você pudesse explanar para as pessoas, como que foi esse evento de Dom Navarro expulsando os padres das igrejas? Porque é algo atípico no mundo todo. É um longo processo, né? Assim, o evento marcante foi o seguinte. Olha, o primeiro evento, na verdade, Dom Carlos chegou em 81 com
menos de um mês ele dispensou o pároco da catedral. Ele foi, o Monsenhor Henrique Conrado Fischer, ele foi montando a equipe dele. A equipe dele, que era o padre Roberto Guimarães, o padre Lamar, assim, Monsenhor Olivaço, padre Olivaço Nogueira Martins, padre Joaquim, padre Roberto Guimarães. Basicamente essa tríade aí. Enfim. Aí, Dom Carlos ele ia visitando as paróquias, mas ele ia sendo hostilizado nas paróquias, as pessoas queriam continuar celebrando o novo rito, enfim. E aí ele emitiu em 1982 um decreto, ó, todo mundo tem que celebrar o novo rito, pelo Novus Ordo. Eu tenho esse decreto, eu coloco na minha tese, inclusive. Há um processo, as coisas no catolicismo elas são feitas por um processo, elas não são rápidas, né? Você tem uma noção, de janeiro de 82, quando ele veio a Itaperuna e celebrou a missa na igreja da Vinhosa, e o padre Geraldo Gualandi se recusou a ficar, e houve um campo de batalha na igreja Nossa Senhora de Fátima. Que pessoas daí, Dom Carlos Alberto Navarro foi visitando as paróquias, e à medida que ele ia sendo hostilizado, ele entrando com um processo canônico, né, assim, de exoneração dos padres. Aí ele determinava a saída, os padres batiam pé, ele determinava a saída, e aí, enfim, ia o padre, ou ia o padre Joaquim ou o padre Olivácio com a polícia. O Concílio Vaticano II em Campos foi um caso de polícia, o processo de recepção em Campos foi um caso de polícia, ponto. E aí o padre Roberto, o Dom Carlos esteve na paróquia da Vinhosa, e isso foi acontecendo assim, de janeiro até o padre José Gualandi, na igreja do Terço, em Campos, que ele foi tendo que... Dom Carlos foi recuperando as paróquias para a diocese e substituindo esses padres. E às vezes se dava de uma maneira mais amistosa, por exemplo, o Monsenhor Benigno, que era capelão da Igreja do Carme, atendia as freiras, ele não tinha uma comoção popular, mas havia igrejas que tinham uma comoção popular tremenda, como Varriçai, por exemplo. Itaperuna, que foi menor, mas Varriçai, um número altíssimo. Atividade, um número considerável. Bom Jesus, um número bastante alto. Algumas igrejas de Campos. Então, né, foi terrível, assim, o processo de exoneração dos padres. Bom, e uma vez exonerados esses padres, qual que era o destino deles? Eles ficavam sem espaço? Onde que eles celebravam? Como é que foi a vida desses padres depois dessas expulsões? Parece que houve até reintegrações de postos deferidas pelo judiciário, né? Houve. Assim, é impossível falar do processo de recepção ao Vaticano II em Campos se não citar os oficiais de justiça, né, mandato de reintegração de posse, e a polícia militar e até a polícia civil, como, por exemplo, em São Fidélis, onde o vigário, o padre Jonas, chegou a ser preso, inclusive detido. Lógico, não cumpriu pena, nada disso, né? Mas chegou a ser detido de um juiz lá. E foi sendo construída uma capela, uma diocese paralela à outra. Havia a igreja matriz, a igreja central, e os padres e os leigos iam para garagens, barracões, capelas particulares. Então não houve só uma divisão do clero, mas também uma divisão dos fiéis da diocese também, né? Das famílias, dos fiéis, das associações, entende? Assim, o Gil está falando, o padre Davi foi para um barracão. Enfim, os padres eles iam para barracão, para garagem. O padre Gervásio ficou morando, caso de família, levantou matada, hostilizado, assim. A vida desses padres também foi um processo. Foi muito difícil, o processo de recepção em Campos foi muito difícil por conta do choque. Porque o que acontece? Nós podemos falar sobre fatos de padres que foram exonerados? Sim. Mas o Dom Antônio gostava de falar, o cerne da questão, como o Dom Antônio falava, é as diferentes visões de mundo, né? Dom Antônio tinha uma concepção antimoderna, uma igreja antiecumênica, centralizada em Roma, ultramontana, na figura do Papa, o modelo de igreja romano, latim,
o padre age em persona Christi, uma igreja hierarquizada, piramidal, centrada na figura do sacerdote da hierarquia. O Vaticano II propôs uma igreja reformada e mais democrática, que desse mais protagonismo ao laicato, uma liturgia em vernáculo de frente para o povo, onde as pessoas pudessem participar, tanto respondendo à missa, como fazendo as leituras, como fazendo as preces, como respondendo à oração eucarística. Uma igreja mais participativa. Só que houve o processo de recepção do Concílio Vaticano II, ele foi subjetivo. Então, por exemplo, em lugares que houve a explosão da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base. Houve outros lugares em que, como a Diocese do Rio, por exemplo, uma igreja mais moderada, uma igreja mais burguesa, vamos assim dizer. Niterói, por exemplo. Então assim, houve diferentes formas de interpretar o concílio. Existem pessoas que diziam, a igreja acabou, vai começar outra igreja. Outros entendiam, agora é uma igreja social, uma igreja socialista. Aquela igreja... Outros entendiam, o padre tirou a batina, botou o clergyman e reformou a missa. Então, assim, as interpretações do Concílio Vaticano II foram múltiplas, foram muitas. E diante dessas muitas formas de recepção conciliar, onde muitos padres também não entenderam o que foi, ou, por exemplo, houve um abandono de mais de 40 mil padres e freiras deixaram a vida religiosa, porque houve uma crise imensa religiosa. O Concílio Vaticano II, porque assim, olha só, e aí não é a igreja, é tudo, entende? Qualquer instituição global que faz uma reforma do tamanho que foi o Concílio Vaticano II, evidentemente que ela vai entrar em crise. O Concílio Vaticano II preceptou a Igreja Católica numa crise. Eu não estou dizendo que é um concílio herético, heretizante, não se trata nada disso. Mas se trata de uma reforma muito profunda, num mundo cada vez mais plural, entende? Mais múltiplo, e com documentos muito otimistas que davam... Porque a igreja sempre entende assim, meu filho, olha só, você é um pecador, lute contra a sua tendência. Pecadores, você vai para o inferno. Ponto. Assim, o catecismo de Pio X... Trento, enfim, a igreja sempre foi muito clara em relação a isso. Você tem tendência ao erro, você tem que lutar contra você. O Vaticano II inaugura um período mais otimista do gênero humano. Entende? Então, assim, isso causou muito temor às pessoas mais conservadoras, mais intransigentes, enfim. Então, causou uma grande ebulição no mundo inteiro. E que suscitou alguns grupos tradicionalistas que seguem crescendo na contemporaneidade. O mundo católico hoje ele é mais tradicionalista em 2024 do que fora na década de 70. Por isso que a gente está conversando hoje sobre isso. Porque não é um assunto de museu, mas é um assunto da contemporaneidade. Isso que eu queria te perguntar, professor. Porque lá na década de 80 nós tivemos aí um fato singular na Diocese de Campos, mas paralelo ao que aconteceu na Diocese de Campos, que a gente teve a coexistência de praticamente duas dioceses, uma oficial, uma paralela, que na verdade se dizia a verdadeira, ou seja, os católicos realmente verdadeiros, embora não estavam com uma plena comunhão, mas parece que era mais católico, né? Mas, a paralela a isso, no restante do globo, o que nós tínhamos de movimento? Aqui em Campos não teve a teologia da libertação, muito timidamente. Houve um advento muito grande da renovação carismática, muito grande porque Dom Carlos Alberto Navarro era da linha de Dom Eugênio, então não tinha espaço para a teologia da libertação. Teve esse espaço. Sim. Né? Mas houve espaço para a renovação carismática, mas houve um catolicismo bastante conservador, porque o bispo diocesano ele era assim, ele não era chamado de progressista porque tinha como referência o bispo Castro Maier, Dom Carlos Alberto Navarro. Sim. Entende? Ele era chamado de um bispo conservador, progressista, à luz, comparando com o bispo Castro Maier. Mas comparando com Dom Helder, os bispos do Espírito Santo, as dioceses de Minas Gerais... Ele era um conservador. Entende? Frente a isso.
Dom Carlos era conservador, assim, em relação à linha efetivamente progressista, né? Então, assim, havia a linha tradicionalista, havia uma linha moderada na diocese, e teve a novidade da renovação carismática católica, né? Assim, Agora, que parece que já não tem mais o mesmo fôlego. agora, isso nós estamos falando de Brasil e Alcal, singular no mundo. Mas o movimento tradicionalista, vamos supor que na Europa, né? O que nós tínhamos de expoente lá? Porque nesse Tietos Internacionais Patrum, né, que nós tínhamos ali Dom Antônio Castro Maia, quem mais liderava esse movimento de, vamos dizer, resistência no Concílio Vaticano II? Dom Antônio fundou o Tietos, a igreja de Campos participou, né? Marcelo Lefebvre, presidente, Castro Maia, vice-presidente, Proença Sigô, secretário. Proença Sigô é um nome muito ativo. Carli, Luigi Carli e Jean Prou. Luigi Carli, um bispo de Segni, na Itália, e Jean Prou, um abade beneditino de Solesmes, na França. Esses eram 5 nomes que lideraram 250 padres conciliares, ok? Bom, o concílio acabou em 65, em 66 começou o processo de recepção, 65 até 69 foi organizada o Novus Ordo, que a missa de 69 não é a missa, assim, tem o missal de 62, o concílio começou em 62, foi até 65, 65 a 69, ou em 65 teve um novo missal, alguns padres em Campos celebraram por esse missal, mas a questão foi o missal de 69. Ora, os padres do Tietos Internationalis Patrum foram aderindo ao seu modo o processo de recepção do Concílio Vaticano II. O bispo Castro Maia, em Campos, que recusou o concílio, pretendeu aceitar, mas não por uma questão de consciência. Recusou o concílio, ponto. Senão não haveria uma diocese paralela à outra, em Campos. O arcebispo Marcelo Lefebvre fundou em Econe, um vilarejozinho. Eu estive lá por 9 dias. Eles me receberam e abriram os arquivos deles por 9 dias. Foi muito bom. Bacana. Seminaristas da Europa toda. Seminaristas da Itália, da França, da Alemanha, enfim, diversos lugares, diferentes lugares. Foram sendo formados pelo arcebispo Lefebvre, que também foi deteriorando. Foi um processo. Eu estou falando de a longo prazo. Um processo que perpassou toda a década de 70, onde o arcebispo Lefebvre foi recebendo seminaristas, abalizado nessa mentalidade anticonciliar, que ele entendia que o concílio, e Castro Maia também era herético protestantizado, maçônico judaizante, e por isso herético, né? E aí só que os bispos do Tietos, eles foram aderindo às reformas do concílio. Por isso que o arcebispo Lefebvre, na França, melhor, francês, cuja sede estava na cidadezinha de Econe, vilarejozinho pequeno lá na Suíça, os Alpes suíços, ele fundou o seminário, ele foi montando uma fraternidade sacerdotal, fundada em 1970, em caráter experimental, depois ele perdeu a sua autorização, e aí ele foi entrando no ostracismo também, num choque, enfim, estreitando os laços com o bispo Castro Maia. E era muito claro que, claramente, eles estavam se isolando de toda a Igreja Universal, do Papa, do Episcopado, das conferências episcopais, que Dom Antônio, inclusive, o Lefebvre, tinha um problema muito sério com as conferências episcopais, que ele entendia, ó, essas conferências episcopais, elas têm a influência democrática, né, do espírito revolucionário, né? Isso é uma coisa muito forte com a Revolução Francesa, que destruía o poder do Estado e da Igreja. Não tinha uma visão, né? Seria isso? Oi? Então, Dom Antônio não entendia que, por exemplo, a CNBB ela era inspirada num movimento revolucionário. Você diz isso? Ele entendia que a ascensão e o fortalecimento das conferências episcopais, em detrimento da autoridade do Papa, pudesse representar um movimento que fosse democratizar a Igreja. Ou seja, o Clínio Corrêa de Oliveira, inclusive, falava, né, na TFP, dizia assim, o Concílio Vaticano II foi o Estado Gerais da Igreja, que ele abriu a Igreja para o espírito da Revolução, esse espírito de igualdade.
Veja, a igreja é muito forte nessa dimensão hierárquica. Papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres, etc. Entende? Seria uma visão Oi? horizontal da igreja, né? Exatamente, uma visão mais horizontalizada da igreja, mais igualitária da igreja. Então, a ideia era conservar esse modelo de igreja mais piramidal, Vertical, né? mais vertical. Perfeito. Professor, só uma pausa aqui, que a gente recebeu aqui duas perguntas. O Vini perguntou como foi a atuação do TFP em Campos e o Giovanni se, além de Dom Antônio Castro Maia e Dom Proença, se houve algum outro brasileiro integrando o Tietos. Houve vários brasileiros que integraram o Tietos. O bispo de Petrópolis, por exemplo, Sintra, Dom Manuel Sintra. Poxa vida, eu tenho essa relação completa. Essa é uma pergunta que não é fácil de eu responder com a minha cabeça, que não está na melhor fase. Mas eu tenho essa relação. Foram 250 bispos, houve aí, eu não sei te dizer, mais de 40 bispos da América do Sul que integraram Tietos. E houve diversos bispos brasileiros, sim. Me ocorre agora o de Petrópolis, mas houve diversos. A TFP em Campos, o que acontece? São Paulo, Belo Horizonte e Campos, ou São Paulo, Campos e Belo Horizonte. Mas eu acho que foi São Paulo, Belo Horizonte e Campos, que foram as cidades que mais detiveram membros da TFP. A TFP foi fundada em 1960, o Castro Maier deu muito apoio para a TFP, muito apoio, na década de 70, e mandou muitos jovens para ser formado em São Paulo, e eles tinham uma militância em Campos, né, em Tocos, por exemplo, é um distrito que tinha lá alguns integrantes que escreviam no jornal Catolicismo. Então, Campos foi uma base importante da TFP, a cidade de Campos, os Goitacazes. As cidades do norte e noroeste fluminense, né? Campos, Bom Jesus tinha um número interessante, Cardoso Moreira, Italva, Laje, Miracema, muitos integrantes. Itaperuna não tem, não. Mas em Campos... Porciúncula também acredito. Oi? Porciúncula aqui, que é a nossa cidade, eu acredito que também não teve a TFP. Mas isso vai muito do padre, entende? Embora o padre Francisco em Bom Jesus tivesse muito problema, não gostasse da TFP, mas lá havia um número razoável de... O Vitor está falando de bispo de Bragança Paulista, mas, Vitor, assim, tem um número grande de bispos no Brasil, não sei exatamente quanto. Eu tenho estudado, mas eu não lembro agora. Mas, assim, em Campos foi uma das 3 cidades que concentrou o maior número de membros. Eu gosto de falar de senhores doutores da TFP. As pessoas podem achar que é deboche. Não é deboche, não. É porque eu acho muito legal assim, a maneira como eu se referir ao senhor. A senhora Dona Lucília, o senhor Dr. Plínio, então, para mim, são senhores doutores da TFP. Então, Campos teve interessante, ativo. Aliás, um abraço aqui para o Maurito, está sempre presente nas nossas lives aqui. Também disse que na atividade também não teve muito apoio da TFP. Engraçado que, só um adendo aqui na atividade, nós tínhamos lá a figura do Padre Peçanha, que tem uma igreja muito bonita lá na Matriz, que ele construiu e depois foi expulso. Com todas as vezes a quem discordar, ele construiu uma igreja mais bonita ainda depois. Porque teve muito isso, né, professor? Os padres, uma vez expulsos das igrejas aqui, eles construíram suas igrejas depois para abrigar aquele povo, né? Então, realmente igrejas belíssimas, Bom Jesus, então, uma igreja monumental, que foram criados aí graças também à ajuda de muitos benfeitores, né? Certeza. Sim, com certeza. Porque um desses elementos também de conservar o aspecto tradicional, mais conservador, é a arquitetura, entende? Então, assim, o padre de batina, mas é o coral, a mulher de véu, sai, etc. Mas é a igreja também com cara de igreja, com torre, com sino, entende? Com curvas, arquitetura com curvas, né? Não tem nada de moderno, assim, né? Então, assim, as igrejas estão sendo construídas por décadas pelo povo que acompanhou os padres. Em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas com o povo que acompanhou os seus padres, né? E onde os padres davam mais espaço à TFP,
a TFP prosperou mais. Onde não dava, a TFP não prosperou. Mas os padres foram, exatamente, foram para o padre Moacir, por exemplo, foi para um porão. E havia uma devoção à Nossa Senhora das Graças, em Laje do Muriaé, em Natividade, por isso que ele construiu aquela igreja lá de Nossa Senhora das Graças, em cima de um porão. A pessoa de Natividade me falou isso. Mas é isso, assim, as bases dessa mentalidade pré-conciliar, que é o quê? Extra eclésia anula salos, fora da igreja não há salvação. O erro não pode dialogar com a verdade, não pode dialogar com o erro. No caso, a verdade seria a Igreja Católica e o erro seria todos os modos viventes de religião e de filosofias que não fossem estritamente católicos. Imagina o bispo Castro Maier, por exemplo, quando era para a participação do Lions, por exemplo. Lions Clube, entende? Associações, agremiações que ele entendia que não tivesse assim, tivesse uma abertura para a maçonaria, por exemplo, que fossem clubes fechados, entende? Assim, um modelo bastante rigoroso, que não flexibilizasse. Lógico, Castro Maier fez as suas flexibilizações? Fez. Ele assinou o Concílio Vaticano. Depois do concílio assinado, ou melhor, depois do concílio concluído, a promulgação final do documento do concílio consta com a assinatura do bispo Castro Maier. Depois que ele chegou no Brasil, a partir de 68, a conferência de Puebla, Medellín, na Colômbia, Puebla no México também, mas Medellín, na Colômbia, por exemplo, ele foi repudiando o concílio, né? Mas ele fez o que pôde, das tripas coração, para conciliar a mentalidade conciliar e a formação antimoderna dele. Estudou na Universidade Gregoriana de Roma, que tinha um espírito jesuíta, que era o quê? A gente por todo mundo para o evangelho a toda criatura, sem esse papo de ecumenismo. Você vai para a América, você catequiza os índios. Você vai para a Ásia, você catequiza as tribos, aquelas sociedades milenárias. Para a África, as tribos africanas. Sem esse papo de o diálogo na diversidade, né? O Concílio Vaticano II procurou aderir esse mundo mais global. Foi um concílio da conciliação com o mundo moderno, que Castro Maier recusou peremptoriamente. O que se verificou em Campos dos Goytacazes, cidade norte e noroeste fluminense, foi uma intransigência. Inclusive, eu ouvi diversos padres, áudios, sermões, diversos padres dizendo: Castro Maier era um homem afável no trato, intransigente nos princípios. Isso daí foi dito, inclusive, na missa de sétimo dia do bispo Castro Maier. O que se verificou em Campos foi o expoente maior na igreja do Brasil de recusa aos princípios modernos, aos princípios de conciliação com o mundo moderno. Foi essa total recusa. Por isso que o bispo Castro Maier entrou num compasso diferente do episcopado de diversos outros lugares do Brasil e do mundo, e Campos se notabilizou como um ambiente anticonciliar, que foi se consolidando aos poucos, né? Assim, que foi se transformando aos poucos. Maravilha. Professor, tem aqui duas intervenções que eu acho muito interessante. Vou aqui, vamos lá, que é a Mira, que disse que Monsenhor Peçanha foi um santo padre, realmente, exímio confessor, um homem de reputação ilibada. Eu quero fazer aqui um link de dois comentários, do Vini e do William de Natividade. O Vini, ele fala que Dom Plínio e Dom Maier tiveram uma amizade de mais de 30 anos. E o Miller... 46 anos. 46 anos de amizade. 46 anos, de 36 e 82. Maravilha. O William, ele comenta aqui que o Monsenhor Peçanha se afastou juntamente, ou ainda mais, quando Dom Antônio começou também a se afastar da TFP. Então, se pudesse fazer um apanhado rápido de como que foi essa amizade até você já comentou, mas como que foi esse rompimento dessa amizade aí de décadas de Dom Maier com o Plínio Correia de Oliveira, doutor Plínio, né? Show, doutor Plínio. E o doutor Plínio. As memórias, olha só, vamos lá. Em 1936, o doutor Plínio fez um relatório, eu tenho esse relatório contra o integralismo. Ele procurou Dom Gaspar, que era bispo
de São Paulo, o bispo auxiliar de São Paulo, o bispo, né, o arcebispo era o Duarte, Dom Duarte. Só que, segundo Memórias do Dr. Plínio, o Dom Zé Gaspar, então, apresentou ele a um jovem padre, que tinha aí 9 anos de sacerdócio, que era o padre Castro Maia. E ele acabou conhecendo o padre Sigô também, que estava em São Paulo, em 1936. 1936 até 1948, eles militaram em São Paulo, nessa perspectiva da contra-revolução, da condenação aos princípios da revolução, pela devoção mariana, contra o comunismo, condenando a Revolução Francesa, os filósofos da Revolução Francesa, enfim. Castro Maia tornou-se bispo em 48, em 1951 fundou o jornal Catolicismo, e aí deu muito espaço para o Plínio. O Plínio era o nome do jornal Catolicismo, né? O diretor era o Padre Rosário, mas o Plínio era o editor-chefe, né? Vamos assim dizer. Bom, década de 50, 60, 70, uma militância anticomunista mariana, entende? De combate à teologia da libertação, a SEBS, uma espiritualidade, uma pastoralidade combativa ao mundo moderno, ok? Sim. Bom, só que aí o Castro Maia começou a perceber na década de 70 que, para algumas pessoas, para alguns jovens que ele mandava de Campos para São Paulo, os caras voltavam entendendo que a autoridade do Plínio estava acima da igreja. O Plínio estava acima da igreja, principalmente depois do concílio. Porque há fontes históricas, etc., de pessoas que entenderam que a autoridade da igreja, o Espírito Santo que guiaria a igreja, passou a guiar o doutor Plínio. Migrou de Roma para o doutor Plínio. Havia essa fé, essa prática religiosa. Isso é fato. Bom, Castro Maia começou a perceber que havia um culto, uma devoção ao Plínio, a figura da Dona Lucília. Havia uma ideia do profetismo, do Plínio Corrêa de Oliveira. Dona Lucília, para quem não sabe, uma live é muito pouco para falar disso, né? Mas, enfim, estou resumindo aqui. E havia, na verdade, assim, umas capelas do Santíssimo, que o Castro Maia deu autorização para ter somente na Rua Maranhão, São Paulo, e que foram para outras comunidades, outras casas da TFP. O doutor Plínio disse: Dom Maia, mas o senhor me deu autorização porque os nossos membros são utilizados pelos padres de Dom Paulo Evaristo Soares, que são da Teologia da Libertação. Então, nós precisamos de ministro da Eucaristia. O Castro Maia tinha uma das ambivalências do Castro Maia. Ministro da Eucaristia. Em Campos dos Redentoristas, em São Paulo, da TFP. O Castro Maia falou: não me lembro disso. Não me lembro. E aí, assim, isso daí foi um gatilho, né, que disparou aí algumas observações que Castro Maia começou a fazer, também sobre a influência de um relatório que tinha sido feito por leigos franceses da Escola Saint-Benoît, que chegou a Castro Maia, enfim. Então, Lefebvre teve a sua parcela de influência também, sabe, assim, no primeiro momento, envenenando Castro Maia contra o Dr. Plínio. Aconteceu isso, veio da França uma influência negativa, sabe? Dr. Plínio lutou para preservar essa amizade. Ele propôs, em 82, inclusive isso me rendeu alguns xingamentos no YouTube, né? Propôs uma união em 82. Dom Antônio, por favor, Dr. Plínio escreveu: Dom Antônio, reveja sua postura de ruptura, vamos estreitar laços, Campos, Ecônia, TFP, diante do inimigo que cresce. O inimigo era a Igreja Reformada, a Igreja do Concílio Vaticano II, a Igreja Conciliar, né? Mas Castro Maia mostrou-se irredutível. O doutor Plínio explicou, deu toda a sua versão, que não ele não nega o profetismo, havia uma crença profética na TFP, mas ele entendia que isso era uma crença restrita da TFP, mas o Castro Maia estava em desacordo, e Plínio afirma uma acusação que o bispo Castro Maia fez, e a CNBB também, TFP anticlerical. Sim. Plínio negou. Tudo que Castro Maia acusou, a TFP negou, explicou, convenceu uma parte da opinião pública, a outra parte não, enfim. Os padres de Campos não gostavam da TFP. Alguns gostavam, mas, por exemplo, o padre Abaeté Cordeiro teve um problema com o bispo Castro Maia, levou um gancho por conta disso, disse: eu sou padre, Dom Antônio disse, Padre Cordeiro disse,
Dom Antônio, eu sou padre da igreja. Não sou padre para a TFP. Mas naquela época havia uma relação próxima da TFP. Isso, o Vitor escrevendo assim, né? Teve o caso do padre Williamson, né? Mas assim, Vitor, começou lá na África do Sul, que chegou na Europa, e na Europa, Brasil, né? Assim, na Econe, aqui em Campos. Resvalou. E aí teve um problema. Importante Anticlericalismo. O anticlericalismo, né? Que o Cássio Maier acusou a TFP, o Plínio negou, enfim. Só uma intervenção. Para quem está assistindo a live e não conhece a TFP, Tradição, Família e Propriedade, né? Liderada aí por Dr. Plínio. Hoje não existe mais. Né? Pelo menos aqui no Brasil, é até curioso, professor, porque quando a gente faz a faculdade de Direito, quando vai estudar qualquer livro de direito constitucional, quando vai ler sobre o artigo 5º, direito das associações, é citado o caso da TFP, que teve um rompimento que promovido aí pelo então João Cláudio Dias, né? Que chegou ao STF, o STF proíbe que se tenha no Brasil a instituição TFP. Isso está até nos livros acadêmicos de direito, né? Então fundou-se aí esse grupo que hoje nós temos, que são os Arautos do Evangelho. Mas a TFP, ela é muito forte no mundo, né? Foi e ainda podemos assim dizer. Ela é muito atuante, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá eu não sei, na Argentina tem. Assim, o mundo está mais retrô, né? Assim, o mundo está mais conservador. Então, hoje, eu tenho a impressão que a TFP ela continua igualmente atuante. Lógico que está dividida em IPCO, né? Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, aqui no Brasil, mas a TFP está atuante em outros países, né? E aqui no Brasil teve a questão dos arautos do Evangelho. Eu falo muito sobre isso num curso, né? Chama História do Tradicionalismo Católico. No meu livro, que vai sair, se Deus quiser, agora, nesse ano de 2024, na minha defesa de doutorado, eu escrevi uma tese de doutorado sobre o Bispo Cássio Maia, onde eu explico toda a vida do Bispo Cássio Maia, falo muito sobre a questão da TFP, falo sobre a ruptura, lógico, aqui no Brasil, né? O Vitor Gama e a Gisele Zanotto, que acho que são autoridades maiores para falar sobre essa questão da TFP. Rodrigo Copo Caldeira também fala sobre a TFP na sua dissertação de mestrado. Eu tenho um curso, História do Tradicionalismo Católico, que está na Hotmart agora, à disposição para todos. Mas, assim, a TFP ela começou a existir na década de 40, um grupo do Legionário, final da década de 30 até 47. De 47, o grupo do Legionário, a Legionária acabou, o grupo do Legionário mudou de nome. Em 51, tornou-se o grupo do Catolicismo e foi até de 60 até 95. 95, Plínio morreu, o grupo TFP dividiu-se em os Provectos e o grupo que deu origem aos Arautos do Evangelho. Resumidamente, é isso. Basicamente isso. E a amizade do Maier com Plínio foi de 36 até 82, quando eles romperam. De 82 em diante, eles seguem caminhos distintos. Então, assim, o movimento tradicionalista hoje é um movimento muito fragmentado. Muito fragmentado. Muito. Professor, muito. Então, assim, esse grupo dos Provectos seria hoje o IPCO, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira? Plínio Corrêa de Oliveira, que não pode usar o nome TFP, tampouco pode usar o brasão, né, por questões jurídicas. Então, resumindo, IPCO. De Dom Maier com o Dr. Plínio seria, então, por conta desse suposto culto a ele e a sua mãe, um culto privado que tinha ali dentro da TFP. Isso era um núcleo, era geral, era muito específico, poucas pessoas que tinham essa veneração, ou não? Não, havia esse culto, esse culto, a figura da Dona Lucília na TFP, e havia uma crença no profetismo do Plínio Corrêa de Oliveira. Também o Cássio Maia identificou um espírito anticlerical, que o Plínio Corrêa de Oliveira justificou nas suas cartas, dizendo todas as cartas de ruptura. As cartas de ruptura de Dachmeier e o Plínio. O doutor Plínio disse, não, nós não temos espírito anticlerical. O que é na TFP é um combate ao espírito conciliar, que é um espírito revolucionário. Mas não convenceu o bispo Cássio Maier, não. O padre Marco Antônio está falando que o padre Davi... o padre Davi prestou, né? O padre Davi
padre Gervásio de Lages, padre Davi de Cardoso, padre Olavo de Miracema, padre Antônio de Talva. E na segunda metade dos anos 90, o padre Davi seguiu, né, a linha dos provectos. Esses três padres, de Talva, padre Antônio, padre Gervásio e padre Olavo, seguiram a linha dos provectos. E eles, desculpa, dos arautos do Evangelho, João Cladias, Joanino, né? Joanino. Bom, a administração apostólica, a gente não falou sobre, né? Enfim, não sei se vai dar tempo, mas a administração apostólica começou, a União Sacerdotal começou em 82, foi formalizada em 88, anos 80, anos 90, seguiu em paralelo a TFP, ao movimento dos arautos do Evangelho. É outra linha. Só que aí a União Sacerdotal São João Maria Vianney entrou num processo de conversação com Roma, e dessa conversação com Roma, em 18 de janeiro, 22 anos atrás, foi instituída a administração apostólica, pessoal, São João Maria Vianney, conservando a sua espiritualidade tridentina em plena comunhão com Roma. Porque o primeiro movimento era a Sociedade Sacerdotal São Pedro, que saiu da Fraternidade do Lefebvre, por conta das sagrações de 88, né? Essa fraternidade estava em desacordo, assim como a TFP também estava em desacordo com a sagração de 1988, a sagração de 4 bispos sem mandato apostólico. Então, mas os padres, Castro Maia e os padres de Campos participaram. O Castro Maia recebeu a excomunhão junto com o arcebispo Lefebvre e com os 4 bispos. São muitos movimentos, tá? Então, assim, recapitulando, da fraternidade, houve essa, fundada em 1970, os padres de Campos também, que começou em 82, teve a União Sacerdotal formalizada em 88, e estavam muito alinhados aos europeus. Eles caminharam juntos aí por 20 anos, até que houve o ano 2000, o ano do jubileu. Do ano do jubileu, então, já a igreja novamente buscou um diálogo de reconciliação, que a fraternidade negou, e os padres de Campos aceitaram. A União Sacerdotal tornou-se a administração apostólica São João Maria Vianney. Ora, pois bem, em 2007, houve o motu proprio Summum Pontifico, onde o Papa Bento XVI dava autorização a todos os padres do mundo inteiro e aos bispos para celebrar o novo rito, flexibilizava o rito tridentino, flexibilizava a celebração do rito tridentino, e houve um crescimento grande do movimento tradicionalista, que hoje é um movimento muito plural e que precisa ser estudado, precisa ser analisado, entende? Por quê? Porque é um movimento crescente, é um movimento que faz barulho, é um movimento que está na internet, é um movimento que está regimentando o voto, é um movimento, entende? É um movimento que, cara, eu sou de Itaperuna, você é de Porciúncula, você sabe que nos anos 80, 90, a linha tradicionalista era restrita aos bairros, lógico, Varriçai, Campos, Bom Jesus, cidades pequenas, né? Mas, assim, eram movimentos que não tinha, assim, tinha 30 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas no universo de 560 mil pessoas que se declaravam católicas. Hoje em dia, cara, tá no Brasil inteiro. Tem mais de 300 comunidades hoje que celebram o rito tridentino e que faz live, e que, entende? E que tem plataforma na internet e que tá botando a banda na rua. Isso precisa ser estudado. E isso passa necessariamente pela biografia do bispo Castro Maia. Então, a minha proposta, eu escrevi a biografia do bispo Castro Maia sem essa dimensão de dizer que ele é santo, é herético. Não importa, isso não me importa. Entende? Assim, não é a finalidade da ciência e da religião analisar isso. Mas, assim, a minha contribuição é apresentar a intransigência antimoderna do bispo Castro Maia e os fundamentos filosóficos e teológicos dele e a sua consequência, a repercussão disso na cidade norte e noroeste fluminense. E tem um monte de gente hoje, eu participo de grupos de WhatsApp, né, tradicionalistas, etc. E tem um monte de gente, cara, que o cara entende que ele sabe mais teologia que o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, etc. E as pessoas precisam conhecer isso, perceber o que eles estão falando.
Mas venhamos e convenhamos. O Eu sei que você atual prefeito está da doutrina da fé, a gente não precisa ter muito aí um doutorado em teologia para torcer o nariz contra ele também, né? não, por isso que eu destaquei o cardeal Ratzinger, porque chegou a ser considerado o teólogo, o maior teólogo vivo do início do século XXI, né? Foi considerado, enfim. Eu quero dizer assim, tem muita gente hoje, cara, que não tem formação e está querendo ensinar a doutrina da igreja para a igreja. Entende? Assim, então, assim, a minha contribuição é uma análise histórica sobre o bispo Castro Maia, sobre a sua trajetória, e que as pessoas precisam saber, assim, já que a espiritualidade tridentina segue crescendo hoje, as pessoas precisam saber que houve um bispo que resistiu a esse processo de reformas conciliares e que foi determinante para ver a administração apostólica, São João Maria Vianney no Brasil, e diversas pessoas, e centenas de jovens, não sei quantos, né? Milhares de jovens que são adeptos à liturgia tridentina. Edson, você sabe, assim, a gente nunca imaginou Miriam Rios, a Elba Ramalho, a Cássia Kiss, por exemplo, artistas da Globo falando em Rita Tridentina, como falam hoje. Ator da Globo criticando a Revolução Francesa, entende? Como critica hoje. Imaginável. Gente, o mundo está mais conservador. Então, e é preciso desnudar isso, né? Professor, a gente tinha programado aqui uma live de mais ou menos 1 hora, mas o papo tá bom, eu acho que as pessoas estão interagindo. E rapidamente, se pudesse só esmiuçar uma coisa. Alguém comentou aqui que seria bom que os grupos estivessem unidos. No passado, quando esses grupos eram ainda pequenos, havia essa união. Nós já falamos da união de Dr. Plínio, ou seja, TFP, com aqui os padres de Campos. Também uma união de Dom Antônio com Dom Lefebvre, desde o concílio, e que culminou aí, acho que no ponto máximo, que foram as sagrações de 88, onde, né, todo mundo na internet hoje sabe, e é curioso, porque pouca gente talvez tinha esse conhecimento, que um bispo sagrou 4 bispos sem autorização do Papa. E que Dom Maier foi lá e deu a sua adesão. Eu achei até engraçado outro dia, acho que tem uma página que chama Tradismático, eles comentaram assim, fotos proibidas, tinha lá então Padre Fernando Rifão, hoje Dom Fernando, junto com o Dom Lefebvre. Então havia essa união que hoje não existe mais. Que se eu comentasse um pouco dessas uniões, porque, por exemplo, hoje nós temos na sua página, por exemplo, aliás, depois aqui da live, sigam lá, Antônio de Castro Maia, que é uma página administrada pelo professor, e tem fotos lá, me parece que tinha um bispo que hoje é sedevacantista, Dom Tomás de Aquino, que não era bispo, hoje é bispo, sagrado por Dom Wilson, e um padre de Campos, que hoje está em plena comunhão. Ou seja, os grupos eram unidos e hoje cada um fala uma língua. Pudesse tecer alguns comentários sobre isso, da sagração de Econe e também hoje dessa falta de união entre os grupos nacionalistas. A sagração de Econe foi olha só, não se trata da minha opinião, tá? Se trata de uma análise de uma letra fria do Código de Direito Canônico. Foi um movimento irregular que aconteceu na igreja. Por quê? Porque foi sem mandato apostólico. Vinícius, mais o Lefebvre, o Antônio sabe defender a ortodoxia da fé. Ok, beleza, mas isso é papo para teólogo. Eu não sou teólogo. Havia uma coesão ali, que era o seguinte: Campos e Econe muito bem unidas. A TFP foi contra. A TFP emitiu uma nota, tímida, inclusive. Porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, do IPCO, mas o Dr. Plínio foi contra as sagrações. Mas eu pesquisei no jornal Catolicismo e a nota foi tímida. Dr. Plínio deu algumas declarações contrárias. Entende? Sim. Dr. Plínio deu algumas sagrações contrárias da TFP. Perdão, algumas sagrações contrárias à sagração de Econe. Mas naquele momento havia um grupo muito coeso. Campos de Econe, uma interação bastante íntima, bastante próxima. Tanto é que os bispos de Econe sagraram Dom Licínio Rangel, em 1991. Prestaram uma assistência para o bispo Dom Licínio Rangel. Né?
também iam para a Argentina também, né? Isso, iam para a Argentina estudar, e alguns padres chegaram para Econe, estudar teologia em Econe, né? Enfim. Pois bem, essa unidade foi até o ano 2000, quando Campos seguiu uma direção e Econe seguiu outra. Aí, mas Econe mantém a ortodoxia da fé. Eu sempre converso isso com algumas pessoas, né? Só que essa não é a postura de outros grupos tradicionalistas. Porque o Dom Richard Williamson, um dos 4 sagrados pelo bispo Lefebvre, saiu da fraternidade, fundou a fraternidade dele e sagrou os bispos dele. E dos bispos dele já saiu outro bispo, que é um padre que foi sagrado bispo lá pelo Dolan, entende? Então, assim, são movimentos autônomos. Quem escreveu começar a escrever hoje uma dissertação de mestrado em 2024 sobre os movimentos sede-vacantistas ou sobre a questão do tradicionalismo hoje, qual terminar a sua dissertação em 2026 já vai estar desatualizado. Porque é dinâmico. Entende? É dinâmico. A sagração de Econe manteve uma unidade, vamos assim dizer, até o ano 2000, quando a fraternidade foi para um lado e Campos para o outro, e a divisão interna da fraternidade, quando o bispo Richard Williamson saiu, e começou a sagrar outros bispos, e desses bispos saíram outros bispos, entende? Então, assim, há esse dinamismo, há esta perspectiva autônoma. O movimento tradicionalista hoje é um movimento autônomo. E o Papa Francisco, à medida que propõe algumas reformas da igreja, bota em xeque algumas práticas no aspecto moral, por exemplo, e transmite uma ideia reformista, aberta a reformas, só vai aumentando e aumentando e aumentando e aumentando o número de pessoas que se opõem a Roma. Enfim, é um mundo plural, como diz o Bernardo Sorte, é um mundo plural. Eu até vendo alguns movimentos na internet, na época, por exemplo, que o Bento XVI estava vivo, nós tínhamos um antagonismo, né? Muitas pessoas que acredito que não tinham um devido... Aí é um juízo de valor que eu já faço aqui, né? Não tinham o devido conhecimento da situação da igreja, começaram a propor que Bento XVI era o verdadeiro Papa, enquanto Francisco não era. Quando a gente analisa alguns documentos da igreja, nós vemos que, claro, pastoralmente existe uma diferença enorme, mas em termos de teologia, ambos seguem uma linha, né, que é a linha traçada pelo Concílio Vaticano II. Eu acredito que Francisco, de uma forma um pouco mais intensa, Bento XVI ainda um pouco moderado, tentava apagar alguns incêndios, mas eu não consigo nem visualizar um conflito entre a linha de Ratzinger com a linha do Papa Francisco. Mas, pastoralmente, assim, visualmente, a gente viu uma diferença muito grande. E nós tivemos grupos até bento-vacantistas, né, que acreditavam que Bento XVI era o verdadeiro Papa, enquanto Francisco era um impostor, etc. Mas o senhor falou sobre o sede-vacantismo. Explica pra gente o que seria esse sede-vacantismo. Muitas pessoas, às vezes, sabem o fenômeno, mas não sabem nomeá-lo. O vacantismo é uma crença de que a Sé está vacante, a Sé romana está vacante desde 1958, quando Bento XVI morreu. No século XX, ela começou com um bispo vietnamita, Nguyen Tuc. Ele foi sagrado em 1938, e aí ele começou a sagrar bispos, né? Agora eu já li, mas agora eu não lembro se ele morreu reconciliado com a igreja ou não. Não lembro se ele morreu reconciliado com a igreja ou não. Mas ele sagrou alguns bispos, e desses bispos começaram a sagrar outros bispos, né? O Pivarunas, e o Pivarunas sagrou o Dolan, e o Dolan sagrou o Rodrigo Silva, o Rodrigo Silva sagrou uma galera, e enfim. Esse é um movimento de bispos, de católicos, e padres e bispos, que entendem que a Sé está vacante desde 1958, quando morreu o chamado último pontífice romano, Pio XII. A partir de 58, quando morreu Pio XII, assumiu João XXIII. João XXIII é visto pelo sede-vacantista como um impostor. E aí João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e por aí vai, assim, Ratzinger, Francisco, enfim, não são legítimos pontífices romanos à altura dos papas
que se revezaram no poder até 1958 com Pio XII. Então, sadivacantismo é esse movimento aí que... Enfim, tem aqueles que entendem, inclusive, por exemplo, escreveram que o Alisson escreveu o nome do professor Emílio, né? Tem aquela linha também que vai até o Bento XVI, que entende que Francisco é um impostor. Então, tem diferentes linhas também, os movimentos sedivacantistas também. Tem uns que vão considerar até o Bento XVI, ok, depois depois de Bento XVI, não mais. Eu até esses dias para trás estava vendo um canal que expunha algumas críticas duras ao movimento sedevacantista, e existem linhas, porque parece que o bispo brasileiro hoje, Dom Rodrigo Silva, parece que ele sagrou já um que já não está mais na linha de pensamento dele, né? É na Nigéria. É um africano, acho que eu não sei, mas assim, sinceramente, eu acho que ele já sagrou, o Dom Rodrigo Silva já sagrou uns 4 ou 5 bispos já. Ele foi ordenado padre em 2017 pelo Richard Williamson, que saiu da Fraternidade. E aí, entende? O Richard Williamson, Dom Richard Williamson, ordenou o Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo foi para a Fraternidade do Bispo Dolan, e o Bispo Dolan morreu. O Padre Rodrigo Silva assumiu o lugar do Bispo Dolan, e aí já sagrou uns 4 ou 5 bispos, e aí já teve um bispo que já saiu, já rompeu com ele, o africano, eu não lembro agora o nome, e agora ele sagrou 2 bispos há menos de 10 dias, mas acho que ele sagrou para esses bispos terem as suas próprias fraternidades sacerdotais. Eu não sei te explicar exatamente como é que é o movimento. Sim. Cristiane está perguntando aqui se é sedevacantista, como é sagrado. Bom, Cristiane, todo bispo, né, ele pode, em tese, né, Vinícius, estar sagrando outro bispo, né? Mas existe uma falta de um documento importantíssimo, que é o mandato apostólico, que é o mesmo documento que faltou a Dom Lefebvre lá em 88, né? Que seria basicamente a autorização, o aval do Papa em se proceder àquela sagração. Não é isso, Vinícius? E aí o Diego fala o seguinte: se essas ordenações são válidas, né? É um assunto complexo, né? Assim, a igreja reconheceu, até a sagração de Dom Licínio reconheceu. Até a sagração de Dom Licínio reconheceu. Depois, Papa João Paulo II botou algumas interrogações em alguns movimentos sedivacantistas, entende? Então, Agora, eu não sei como é que a igreja reconhece, não. Curioso, em 88, houve, e aí um ponto que poucas pessoas discutem sobre isso. Há uns anos atrás, eu sempre fui partidário da ideia de que havia-se o tal estado de necessidade, né? Que sempre foi um ponto alegado pelos tradicionalistas, que seria uma excludente de licitude, não é isso? Porque a lei suprema seria a salvação das almas, então esses atos que infringissem frontalmente o Código de Direito Canônico, como, por exemplo, sagrar um bispo sem autorização do Papa, mas dada a necessidade que havia de salvar aquelas almas, essa norma ela era absorvida pela lei suprema da Igreja. Bom, mas até então, em 88, nós tivemos o decreto lá, Roma se pronunciou excomungando formalmente Dom Lefebvre e depois suplementarmente Dom Castro Maia. Mas essas sagrações que está vendo no mundo, de Dom Richard Wilson, do Bispo da Silva aqui no Brasil, etc., parece que Roma não se pronuncia. O que o senhor atribui a isso? Não se pronunciou. Em 2015, a Diocese de Friburgo, porque foi, o Dom Richard Wilson foi até 2012 na Fraternidade. 3 anos depois, ele sagrou um bispo, por conta própria, Dom Michel Faure. Eu fui, inclusive, nas sagrações 2015 e 2016. Eu fui em Friburgo, de Dom Tomás e de Dom Faure, Michel Faure. A Fraternidade emitiu uma nota em 2015. Não sei se em 2016 não vi nada. E Friburgo também. Eu acho que a Sé Romana, Santa Sé Romana, nem responde. Eu tenho essa impressão. É algo para verificar, mas nunca vi nada. Nunca vi nada.
Bom, então hoje nós temos, como falamos no início da live, um movimento que começou na Europa com resistência, aqui no Brasil ficou bem caracterizado na Diocese de Campos, com uma divisão, depois de 2002 e hoje, coincidentemente, 22 anos dessa regularização canônica, né, criada na administração apostólica, hoje em plena comunhão com a Igreja, não tem nenhuma pendência canônica, mas os grupos de outrora não estão mais unidos e o movimento cada vez mais vem crescendo, né? Alguém até comentou uma vez que quando o Papa Francisco fez aquele tradição de custódios, limitando a missa tridentina, teria sido um tiro no pé, porque ao proibir ele teria indiretamente fomentado mais esses grupos. A questão é, como que a Igreja, e aí para a gente fazer um apanhado, vai lidar com a questão dos grupos tradicionalistas daqui para frente, com essa ramificação, com essa até divisão entre os próprios grupos. Porque são pessoas que querem a fé católica, são pessoas que querem salvar suas almas e, podemos dizer, invocam, né, serem os verdadeiros portadores do catolicismo, da fé católica. Como que a Santa Sé vai lidar com isso? Olha só, Francisco não vê com bons olhos. Ponto. Não queiramos fazer malabarismo. Bento XVI tinha uma simpatia que Francisco não tem. Só que Francisco está com 87 anos. Um pontificado é muito difícil de você levar. Você precisa de vigor. Acho que Francisco não ficará muito mais tempo. Acho que isso é uma questão do futuro. O que se presume hoje é que o bispo Dom Fernando Rifan não deverá fazer um bispo sucessor. O que se presume, terá um padre superior, como Opus Dei, por exemplo. Acho que é o que se dá para presumir, é isso. Em tese, ano que vem, isso já poderia acontecer, né? Em 2026, assim, né, vamos assim dizer, porque o bispo Dom Fernando é de outubro. Final do ano, né? Final de ano. Sim. Diego está falando que Dom Fernando deveria sagrar a bispo-autorização. Isso não vai acontecer, né, Vinícius? São outros. Não, a administração está muito bem alinhada com a Santa Sé, né? Acho que a gente sabe que a igreja é uma gremiação com diferentes pessoas, né? Diferentes tendências, diferentes linhas, diferentes abordagens, entende? A igreja tem divisões internas, né? Mas eu acho que dentro daquilo que é possível, a administração apostólica está bastante bem alinhada com a Santa Sé, enfim, então se houver novas dissidências, nós estaremos aqui para narrar os fatos, para analisar os fatos, historicamente, antropológico, sociologicamente, que essa é a função do cientista da religião, né? Não é entrar nessa dimensão de certo, de errado, dizer que Dom Lefebvre é santo, Dr. Plínio, etc., seita. Isso daí não é competência minha, né? Algumas pessoas ficam muito desapontadas. Você gostaria que eu dissesse Dom Antônio é um reacionário, entende? Dom Helder é um santo, Dom Paulo é um comunista desgraçado, Dom Lefebvre entende? Sim. Não é minha competência fazer esse tipo de análise, entende? Mas nós estamos aqui para afirmar, o movimento tradicionalista é um movimento real, é um movimento plural, é um movimento crescente, é um movimento dinâmico, é um movimento que ganha força. O conservadorismo vai se comunicando, aí vai crescendo nesse mundo cibernético. Ele não pode ser simplesmente ignorado e reprimido. Ele precisa ser entendido, analisado também, porque nesse mundo plural, a linha tradicional, os tradicionalistas, os conservadorismos, nas suas mais variadas faces, eles vão se digladiando com os movimentos que querem aí reforma nesse mundo. Vinícius, já finalizando, caminhando para a reta final da nossa live, uma consideração que eu acho interessantíssima e recente, o Marcelo Monteiro comentou aqui, eu acredito que assim como o progressismo avançará, o tradicionalismo crescerá.
Bom, acredito que na verdade o progressismo avançou, mas agora o tradicionalismo vem crescendo. É claro que hoje nós estamos aí num mundo onde o Papa Francisco é o Papa gloriosamente reinante. Ele tem um viés um pouco mais de reformista, como o senhor já disse, mas já sabemos que os movimentos estão crescendo, os tradicionalistas. E agora, com algumas pitadas de reforma que o Papa Francisco dá, cito aqui recentemente o documento de bênçãos, né, aos pares homossexuais e casais irregulares, despertou uma chama incrível. Inclusive, recentemente, as conferências episcopais na África fizeram notas para não aplicação do Fiducia Súplicas, ou seja, o continente africano inteiro se voltou contra Roma, né? Então, a pergunta que eu faço, já encaminhando para sabermos um pouco de futuro do tradicionalismo, para finalizarmos a live. É possível que o tradicionalismo, uma vez crescendo, e agora com declarações polêmicas do Vaticano, como essa do Sessudo, que despertou a revolta de toda a África, é possível que tenhamos aí a cúpula da igreja novamente conservadora, em que pese o colégio cardinalício ter sido praticamente todo nomeado pelo Papa Francisco? Como você enxerga isso? Esse movimento ele vai começar a crescer das bases, das periferias tradicionalistas, para chegar até a cúpula romana novamente um dia? Nossa, que pergunta difícil. Muito difícil. Eu quero dizer, assim, eu acho assim que talvez o outro Papa, o novo Papa, talvez ele tenda a ser mais moderado, porque Francisco ele comprou Francisco declarou há poucos dias que ele se sente sozinho, solitário. É um processo árduo, o papado é um processo árduo. Não sei se o novo Papa vai estar disposto a empreender reformas na igreja para poupar a saúde emocional dele, né? Enfim, o movimento tradicionalista é real, existente, assim como assim como a Santa Sé pretendeu asfixiar a teologia da libertação e ela continua. A cardeal Ratzinger, por 20 anos, fez o que pôde para asfixiar a teologia da libertação. E a teologia da libertação, como diz o teólogo João Batista Libânio, antes era um saco de sal. Hoje ela está salgando a comida e não se vê mais, mas você sente o gosto. João Batista Libânio, o jesuíta, falava isso. O movimento tradicionalista é a mesma coisa. Eu acho que ele segue abarcando pessoas, lógico. O maior movimento que você teve religioso no Brasil, a migração religiosa que se deu nos últimos 40 anos, foi o crescimento das igrejas evangélicas pentecostais. Ponto. Não acredito que irei viver para ver esse fluxo tradicionalista. Mas dentro do catolicismo romano é um movimento que é organizado e é sonoro. E muitos, inclusive, não são muito preocupados com ter comunhão com Santa Sé, não. São preocupados em ter a sua prática, a sua espiritualidade alinhada ao modelo tridentino. Entende? Então, assim, o movimento tradicionalista continuará existindo nesse mundo plural. E porque esse mundo é plural, ele cria movimentos conservadores que pretendem dar aconchego espiritual às pessoas. Então, por isso que eu acho que o tradicionalismo ele continuará. O conservadorismo, ele dá certeza. O conservadorismo, ele dá certezas, dá conforto, dá segurança. Nesse mundo plural, dinâmico, líquido que a gente vive, ele continuará existindo ainda por muito tempo. Ele vai ultrapassar a nossa geração, com toda certeza. Muita coisa ainda sobre os tradicionalistas. Bacana. Professor, muito obrigado. Quero agradecer aqui a sua participação. Nós tivemos aí quase 1h30 de conversa. Na verdade, conversa não, de aula, né? Acredito que todos aqui vão sair dessa live com um conhecimento muito grande, uma visão, uma interpretação de como que está o mundo hoje na igreja, né? E eu queria saber, e as pessoas que estão aí assistindo, como que a gente pode estar aprofundando mais sobre isso, sobre a história desse tradicionalismo, para a gente ter uma compreensão não só do passado, mas para entender realmente o que está acontecendo e ter uma perspectiva lá para frente. Eu sei que o senhor tem um curso, poderia falar um pouquinho aí para a gente
Eu criei conhecer? eu escrevi uma dissertação de mestrado entre 2014 e 2016. Desde 2018, eu estou escrevendo uma tese de doutorado. Está concluída, depende agora da bênção dos meus dois orientadores, da PUC Minas e da Universidade Laval, para eu defender. Quero publicar o livro sobre o bispo Antônio de Castro Maia e o seu legado e o legado tradicionalista em Campos. Quem puder me ajudar com uma vaquinha, a minha vaquinha virtual, né? Só procurar o canal Entre a Cruz e a História. Lá tem Entre a Cruz e a História, lá tem diretrizes para essa vaquinha virtual. Quem quiser se aprofundar também, pode adquirir um curso em preço promocional, a História do Tradicionalismo Católico, disponível na Hotmart. E, enfim, lá você vai ter um artigo e uma dissertação de mestrado, uma dissertação que eu escrevi sobre esse movimento tradicionalista, você vai poder se aprofundar. E pode fazer contato comigo pelo Instagram, meu, pessoal, ou do Dom Antônio de Castro Maia, né, para a gente trocando diálogo, trocando ideia, dialogando, enfim, para difundir o conhecimento histórico e entender o melhor o momento presente que nós estamos vivendo, que é tão plural, tão dinâmico. E o tradicionalismo faz parte dele. Bacana. Professor, muito obrigado novamente. Agradecer também o público aí que ficou. Obrigado. Muita gente interagiu na live, acompanhou desde o início, 1h30 para falar de um assunto da igreja. Certamente são pessoas que estão preocupadas com a situação da igreja e com o futuro também. E tenho certeza que todos que ficaram aqui, nosso Senhor não vai deixar de recompensar, não vai se vencer de generosidade, dar uma graça, não somente para o professor que nos brindou com essa aula, mas a todos que assistiram aí. Deem sugestões aí de novas lives e acessem lá o perfil do professor, @Antônio Castro Maia, e vejam também aí o curso dele, que é uma aquisição para grande enriquecimento do conhecimento da igreja para todos. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. A live vai ficar salva. Podem estar revendo e testando os comentários na gravação depois. Salve, Maria. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.